Falar um pouquinho do processo. Esse espetáculo, ele começou a ser montado em 2019, quando eu ainda fazia licenciatura em teatro na UDESC, a graduação. E eu comecei criando esta coisa aqui, que eu chamo de Cipó Sai. Sempre tive a intenção de trabalhar com a Umbanda, né? O que sempre quis, mas eu tive esse desejo de, não, vou montar um espetáculo sobre a Umbanda e tal. E converso com o André para juntar isso com o trâmite e a gente começar o processo. Utilizo disciplinas da faculdade para criar cenas, para criar materiais, explorar coisas com cenários, né? E consigo conquistar algumas coisas, só que quando a gente vira para 2020, da pandemia, para tudo, não consigo mais ensaiar presencialmente. E aí eu continuo utilizando as disciplinas da faculdade para trabalhar no espetáculo, só que agora de maneira online. Então eu criei uma experiência audiovisual assim para trabalhar dramaturgia, criar mais poesia, refletir mais o trabalho, né? E 2022, ano passado, que a gente consegue retomar de maneira presencial, ensaiando, né, uma vez por semana e tal. A gente consegue aprovar o trabalho no edital de apoio à cultura da Isabeth Anderle, né, que é o que nos possibilita a gente vir aqui apresentar e abrir gratuitamente para o público. É isso, eu sou da Umbanda, faço parte da Tenda da Mata do Pai Joaquim de Angola. É um terreiro lá na Florianópolis, no Campeche. Estou há 7 anos lá, sou OGAN, agora estou na Pai Pequeno, formação para Pai de Santo. A minha trajetória na Umbanda acompanhou a graduação, na formação do teatro, essas coisas foram se cruzando muito. E aí, com um pouco desses estímulos, a gente monta esse trabalho. Assim. E aí, tá aberto para vocês, se vocês quiserem dizer alguma coisa. Tá, com licença. Claro. Né, mas quando tu tá atuando, tu compara com corpora? Não. Não, mas eu no caso assim, né, eu sinto que tu, assim, né, não que eu sinto. É um preto velho meio forte. Foi que assim, é uma sensação que eu senti, entendeu? Sim. Não que tu... Sim. A incorporação, de fato, ela não acontece, como acontece no terreiro, né? No meu terreiro, a gente não é permitido a incorporar em qualquer espaço, né? E é só no terreiro, e a gente respeita isso, mas estão aqui, né? E a gente está cada vez mais pesquisando o que é que está acontecendo quando essas entidades aparecem na peça, né? E eu estou performando essas entidades, né? Nem é uma interpretação dessa entidade, né? E também não é uma incorporação de fato, né? Performar é a palavra que a gente mais encontra para conseguir dizer o que acontece ali, porque a energia, ela se estabelece, ela acontece, mas é um espetáculo, uma peça, não é um show de terreiro, né? Então esse limiar da atuação, assim, ele está sempre em tensão, sabe? Não tem uma resposta específica. É um fenômeno, né? É um fenômeno, isso, e essas coisas vão se cruzando, vão se somando, né? E aí fica, sou eu, não, a entidade, né? Então, o espetáculo em si, acho que tem... Meu nome é André, trabalho junto com o Thiago, faço a condução do trabalho. Eu acho que o trabalho ele tem em si esse desejo de ser uma apresentação, sim, da Umbanda, mas uma apresentação poética, né? Então a gente oferece um espaço de aproximação, né? A gente oferece um espaço até pelo fato, né, de eu não sou praticante, sou um admirador, né, mas não sou praticante. E tem várias questões dentro do trabalho que durante o processo eu e o Thiago a gente discutiu, né, para criar uma reflexão que transbordasse desse espaço da Umbanda. Então tem várias questões que mesmo quem
não participa da cultura da Umbanda, né, vai se questionar, né? Ele começa com um monólogo em que ele questiona, né? Por que nós estamos aqui? Quem somos nós, né? Então a gente vai fazendo realmente, a ideia do espetáculo é criar uma aproximação, é trazer para junto, é trazer para perto, é desfazer esses preconceitos, esses receios, esses medos, né, tão errôneos, né, e ver toda a beleza, toda a entrega, né. Eu acho que a palavra entrega é uma palavra para mim muito forte para falar da Umbanda, né, no que eu tenho estudado nos últimos anos junto com o Tiago. Acho que a palavra mais forte é essa, né? Então tem uma entrega do Tiago, né, a essa egrégora, e que é muito paralela também à nossa entrega como artista, como ator, né? O ator é essa figura que se entrega, né, que sua, que cansa, que vai até onde ele precisar para estabelecer essa relação, né? Então acho que a gente busca isso, mas dessa maneira mais poética. E o Tiago está estudando, né, no mestrado, então vai sair um texto bem objetivo sobre todas essas coisas lá para a universidade, né? Mas esse nosso espaço acho que é dessa poesia que a gente divide, né? Que ele divide com a gente. Tiago, primeiro eu gostaria de te parabenizar. Amei. Tiago é meu filho, é Tiago. Né? E eu queria te perguntar, essa criação desse texto todo, tu criou tudo isso? Em que te baseou, além de ser um umbandista, né? Nas horas que tu estava criando o texto, tu fazia alguma oração, tu te inspirava em alguma coisa? Ou só nos momentos que tu estava no terreiro? Bom, tá. Não são textos só meus. O texto, por exemplo, do Preto Velho é do pai Joaquim de Angola, que é o regente, o Preto Velho é o regente lá do meu terreiro. Ele disse essas falas uma vez numa gira, eu gravei, adaptei, né, trabalhei um pouco, mas são elas. O Maracalunga Grande é do Luan, meu namorado, que está aqui, que também faz parte do terreiro. E as outras são minhas. Aquela introdução. São minhas com a ajuda da espiritualidade e também embasado com muitas das discussões que o André a gente tem. Assim. Isso. A gente entrou dentro de uns 5 tópicos que eu fui refletindo com o tempo, que é o mistério, né, esse espaço que todo mundo está dentro e não sabe muito o que fazer às vezes, enfim, sim, né? Desculpa te interromper. Fala. Mas você viajava nesses momentos que você criava, essa parte que você criou, você consegue viajar mentalmente, ir nesses lugares? Cara, porque a gente não. faz uma viagem? Sim, eu busquei, eu acho que, não sei se inconsciente, consciente, mas eu busquei isso, porque quando um preto velho está falando no terreiro, isso acontece. Sim. Incorporado ou não, sabe? Você vai criando muitas imagens na sua cabeça, assim. E eu acho isso muito lindo, quando um preto velho, uma entidade fala pra mim é poesia, por isso que eu escolho fazer poesia. E não que eu viaje, todos os textos eles foram trabalhados durante 3 anos. Lapidei eles durante 3 anos, pensei, deixei de canto, quase joguei fora, André, não, traz de volta, vamos pegar, vamos lá, né? Então foi muita reflexão, assim, de pensar, de refletir, apagar, sabe? Então nunca foi um insight. O do Exu, que é o do chão, né, da terra, ele foi de primeira mão, foi um recebimento. Assim, eu estava no terreno para trabalhar sobre o experimento audiovisual e começou a vir na minha cabeça, assim, eu fiquei, preciso escrever. E aí eu comecei a escrever. Foi um insight, então. Foi um insight e eu senti, tá, tô falando coisa, beleza? Mas depois eu fui lapidando também. Depois eu inseri mais trechos, mais estrofes, retirei coisas, né? Fui dando para se encaixar nas reflexões e se encaixar no espetáculo, né? Então é bastante labuta para escrever um texto, assim, né? Eu acho que quando a gente aborda uma temática tão íntima como o Tiago aborda, a gente tem um espaço muito importante, né? Que além de toda a seriedade, de todo o conteúdo, reflexão que a gente tem um espaço que é de respeito,
né? Eu acho que toda a construção da dramaturgia, por exemplo, eu poderia dizer que a gente teve várias discussões filosóficas, né? Mas, na verdade, assim, esse é um termo que não é o filosófico da universidade, o filosófico da filosofia, né? É filosófico no sentido de que nós nos provocávamos mutuamente, né, sobre essas grandes questões que estão envolvidas na relação com a espiritualidade, e sempre a gente se provocava e ao limite, mas nesse universo do respeito, né? Então tem um respeitar, né? Então os textos que vieram, eles vieram, a gente tira uma palavra, bota uma coisa, um ajuste, mas muito pouco, né? Tanto os das entidades quanto do Luan, né? São textos que a gente respeita e busca compreendê-los, né? Se esse espetáculo ele é uma aprendizagem, né, para a plateia, como a gente estava falando na pergunta que ela faz, em primeiro lugar uma grande aprendizagem para nós três, né? É esse o nosso primeiro passo. Então tem um espaço aí que eu acho que toda a reflexão que a gente faz, todo ajuste estético que a gente faz, toda a manifestação artística que a gente traz para esse momento, eu acho que ela se ancora nessa ideia de estar em respeito, né, em veneração mesmo, né, nesse espaço em que a gente se coloca, né, e lida, né, com esse material que aparece, que vem, né. Essa ideia do insight eu acho muito legal, porque a gente tem muito isso na arte também, né, que é a ideia da inspiração, né, então junta tudo isso aqui. Lógico que tem. Sempre tem, sim. Mas a gente gosta também de sublinhar, é trabalho, né? É trabalho, é labuta, é trabalho como é o trabalho de um carpinteiro, como é o trabalho de um pedreiro, como é o trabalho de um padeiro, sabe? É um trabalho, a gente todo dia, você vem, e aí é um processo que às vezes é para ganhar um modo de tirar direito uma alça, né? Isso que a gente ganha num dia às vezes, então tudo isso vai se acumulando, né? E isso acho que faz essa mágica acontecer, né? Esse espetáculo, ele me motiva muito porque eu estendo o terreiro para além do terreiro, né? Que o Pai Joaquim sempre falou muitas vezes assim, tipo, saindo daqui, vamos para outros lugares, vamos desenhar pessoas, sei lá, sabe? E eu fico muito feliz de ter esse resultado, né? E apresentar o que o Pai Joaquim fala, né? Tem um ponto que lá no meu terreiro a gente trabalha, a ação principal é Preto Velho e Caboclo, é um terreiro de cura, né? Então eles têm, é muito forte e por isso eu sou filho de Oxóssi, então ponto riscado, né? O Oxóssi, eu me baseio na dança pelos caboclos e as caboclas, assim, e a fala do Preto Velho ela é muito... Porque é essa entidade que fala, né? Sempre conversa, troca, né? E o Exu cara, não tem como não colocar Exu, assim. Eu acho que é nessa necessidade de... Sem Exu a gente não faz nada. Então tem que colocar Exu, sabe? E principalmente desse ponto do preconceito que ainda tem de achar que Exu é diabo, que Exu é demônio, todas essas coisas assim, né? Cara, não tem como. É muito louco, né? Porque eu passei por um processo, cara, como é que eu coloco assim? Porque não vou, é um boiadeiro, não, mas o zerê, sabe? E no final, não, o texto é do Exu, veio porque é do Exu, sabe? Então, sem Exu não se faz nada, então ele tá presente. Foi o último que a gente encaixou. Foi o último que encaixou, foi bem difícil. Botamos. Ele foi achando o lugar dele, ele se colocou ali. A segunda questão é? Do Lourinho final. Do Lourinho final. A gente experimentou esse texto vir com as vestes e não deu certo. Ficou... Sendo bem sincero, a gente experimentou, não deu. Mas não é por isso, então vamos fazer, né? Porque eu acho que a brincadeira é essa o tempo todo, né? Esse objeto tem uma coisa muito cênica, que ele é muito bonito, mas ele é terrível de usar e de fazer coisas com ele, né?
Ele é rebelde, ele tem a sua rebeldia de artista. E a gente tem camadas, eu acho, de relação que o Thiago vai estabelecendo com as figuras e com vocês também. Então esse início e esse começo, acho que a gente limpa eles mais e traz essas figuras bem... essa pessoa, né, que está aqui falando, né, que no começo ela faz os questionamentos que nós dividimos enquanto pessoas, né, e no final ele traz a reflexão com a qual ele encerra esse lugar para também compartilhar, né, com vocês, né. Então eu vejo que e aí tem, ele tem a entidade, ele tem a figura simbólica que aparece ali no começo no chão, né, então ele vai jogando com essas camadas, né, de performance, de limpeza, de atuação, e acho que a opção desses dois momentos estarem mais despidos mesmo, né? Eu acho que é nesse espaço de tentar ser bem humano nesses dois lugares, achar esse espaço em que a gente se junta hoje. É super difícil fazer uma apresentação com a porta abrindo e fechando, mas é delicioso fazer uma apresentação com a porta abrindo e fechando, com a gente sabendo que essas crianças estão entrando, estão assistindo 10 segundos de teatro, sabe? Estão compartilhando com a gente esse momento, a gente está aqui tão inserido dentro desse espaço comunitário, a gente estuda e prepara os trabalhos para viver esses momentos. Então, para mim, assim, acho que é uma das apresentações mais emocionantes que a gente já fez no grupo. São 20 anos, né? E é tão legal, depois de 20 anos, ele conseguir, né, chorar de estar compartilhando com o espaço, com o Takashi, com as pessoas que ele motiva, com quem entrou, com quem ficou lá fora. Para mim, todo esse ambiente desse espaço comunitário foi encantador. Então, estar aqui... Tive um dia horroroso hoje, fui em 5 cartórios, estou fazendo inventário do meu pai, e assim, foi um alívio estar aqui, foram horas de extremo prazer. Então, Takashi, parabéns pela dedicação que você oferece a esse espaço, cara. Parabéns a quem está ao seu lado aí junto, mantendo isso aqui, fazendo com que ele esteja pulsando, esteja vivo, esteja com as crianças entrando, vindo, assistindo. É nessa centelhinha que uma delas agarra, que a gente pica ela, que a gente mantém ela aqui. Então, parabéns à comunidade por ter esse espaço, que compartilha, e obrigado. Né? Obrigado por nos receber aqui, obrigado por nos oferecer esse espaço de troca, de assistência, que ele é para isso que a gente vive. Né? A gente vive para fazer isso para vocês, e é delicioso quando a gente sente que essa química se amarra dentro desse lugar tão especial. Muito obrigado mesmo, muito obrigado, Takashi. Tudo ir embora sem fazer, sem sublinhar. Posso aproveitar que estamos aqui? Duas perguntas, digamos, uma mais para André conversar um pouquinho sobre a experiência da Casa Vermelha, porque eu acho que é uma coisa tanta resistência, de tanta coragem, né, de ter um centro cultural, de empreender, né, é uma palavra tão cara essa sociedade capitalista, né, e quem vai ter por esse caminho da cultura, da arte, da resistência, apesar de vocês terem muita resistência, né. Então, contar um pouquinho da trajetória do Teatro em Trâmite, que talvez mais velho que alguma das pessoas que estão aqui, e um pouquinho dessa experiência de viver de arte diariamente, né? Porque quando você tem aluguel, tem IPTU, essas coisas, é um outro local. O teatro sempre é arquitetura, né? Um pouco, né? E para Paulo, André, enfim, os artistas que quiserem, por que vocês decidiram fazer teatro um pouco? Como é que essas crianças viraram artistas, né? Olha, você bem... No ensino médio tinha um projeto onde as turmas faziam apresentações artísticas e a turma tinha que fazer tudo. De criar texto, fazer cenário, uma coisa muito louca, era uma competição, assim.
foi um estresse do caramba os 3 anos de ensino médio para fazer isso. Eu era líder, tinha gente que não queria fazer, aquelas paradas todas, mas eu me apaixonei pelo negócio, assim. E antes disso, a única relação que eu tinha no teatro era vou fazer teatro pra me desinibir, porque eu era muito tímido, aquelas coisas assim, né? Mas eu fui gostando muito do processo, assim. E quando tinha esse processo de escolher alguma coisa para a faculdade para fazer, eu vi assim, eu acho que eu quero promover eventos, porque construir assim é não quero fazer um casamento, eu acho que é teatro mesmo. E decidi fazer de maneira muito sucinta, né? Porque isso passa por várias coisas, mas eu acho que um marco foi essa reflexão, assim, eu amei muito o processo de criação com o coletivo e todos os perrengues que aquilo dá, assim, sabe, ver o resultado no final é muito prazeroso e é o que eu mais amo no teatro, é o processo criativo. Às vezes eu acho até seguro um pouco para não acabar a peça, terminar a peça porque é legal o negócio. Então eu amei por aí, assim. E a Casa Vermelha foi um dos pontos para me fazer continuar no teatro, assim, porque quando eu saí do ensino médio, eu não passo na faculdade, e aí eu descubro a Casa Vermelha, porque eu tipo, cara, vou fazer teatro, vou entrar num grupo, sei lá, qualquer coisa, assim. Aí eu descubro a Casa Vermelha, começo a fazer aula com o André, iniciação teatral e montagem, as duas ao mesmo tempo, assim. E a partir disso nasce o Bando, que é o grupo comunitário da casa, que vários alunos que fazem cursos vários anos assim na casa, não querem sair da casa, a gente monta um grupo e começa a pesquisar mais teatro, estudar sobre o teatro, estudar filosofia, criar peças, assim, agregar mais pessoas, né? E a partir disso me enraizei na Casa Vermelha, de montar luz, sabe? E é esses perrengues, assim, de todo mês estar na preocupação do aluguel, de pagar as contas e tem que te trazer mais grupos para apresentar, para ver se dá algum dinheiro de bilheteria, fazer festa. O Bando fez uma festa junina muito maluca para conseguir arrecadar dinheiro, montamos um monte de tipo de evento, assim. E antes de eu entrar, isso já acontecia com trâmite várias vezes, várias ações, brechó, tudo o que podia fazer para conseguir agregar mais pessoas. E a gente vê assim como é difícil conseguir agregar as pessoas, às vezes assim, a casa parece, a casa não está andando, a Casa Vermelha, sabe? Mas bem aos pouquinhos ela ia crescendo, as pessoas super legais ficavam e a chata sempre ia embora, sabe? E a gente ia dando um marco, assim, sabe? Eu sempre tenho aquele desejo, nossa, poderia ter vindo mais gente, tem 2 faculdades de teatro, os estudantes poderiam ter ocupado aquele espaço um monte, não foi muito que aconteceu, alguns aconteceram. Mas ela teve uma repercussão, acho que só pra gente, assim, que a gente viveu, sabe, tá velhinho contar, olha, eu fiz uma casa que eu pagava com teatro, você não acredita, sei lá, né? E ela continua, né, a gente tem esse desejo de continuar a casa. Na pandemia a gente fez podcast, deu aula online, inventou um monte de coisa, e agora a gente teve que fechar a casa, não deu, de continuar pagando aluguel sem ter atividades, né? Mas a gente se espalhou por outros bairros, a gente está no Rio Tavares dando as oficinas que a gente sempre dá na Casa Vermelha, tentando agregar pessoas, tentando fomentar o que a gente aprende, o que a gente estuda para a comunidade, né? E tentando buscar o máximo para conseguir uma sede de novo, continuar esse trabalho, né? Mas na pandemia a gente refletiu isso e é o que nos faz continuar, né? Que a casa ela é esse aglomerado de pessoas, né? É esse vínculo que a gente tem. E é esse vínculo que mantém a casa viva, né? A gente descobriu isso com o Bando e por isso que a gente continua com ela, né? E eu acho que é isso, né? Esse encontro aqui que é a Casa Vermelha, assim, né? O sentido dela. Como que é a Casa Vermelha em Libras? Estamos lá na Casa Vermelha. Eu acho que essa coisa de fazer teatro da Caixa, essa história que o Thiago nos conta, ela é muito similar, né? Também começo desde criança. Eu acho que o que eu posso dizer, eu acho que o teatro foi o lugar onde a disciplina menos me irritava.
onde eu achava ela mais válida, sabe? Eu não me incomodava de ficar quieto, eu não me incomodava então eu fui ficando. Também veio desde a adolescência, fazendo teatro. Sempre soube que, de uma certa maneira, eu ia estar envolvido com esse tipo de trabalho, né? E eu acho que a gente faz durante a nossa vida é ir refinando a relação com esse espaço, né? Entendendo o quão sagrado é esse espaço que a gente ocupa do teatro também, o quão fundamental ele é, né? E o quanto ele é encantador, né? O teatro ele é encantador. Um resumo rápido, a Casa Vermelha foi a segunda sede do nosso grupo. A gente aluga um espaço, uma sala comercial no centro em 2012, 2013, e a gente consegue manter esse espaço sem nenhum apoio, sem nenhum suporte. Ele foi ponto de cultura, mas sem verba, na época que só dava uma chancela, né? Falava, você é ponto de cultura. A gente, obrigado. Mas dentro disso que o Thiago falou, né? Uma experiência coletiva brutal, né? Brutal. E a gente tem 5 eixos de trabalho dentro do grupo nesses 20 anos que a gente desenvolveu, né? Um eixo estético, que é esse lugar da linguagem teatral, a pesquisa, o estudo, esse estar aprimorando cada vez mais, né? O nosso rigor, o nosso treinamento, tudo que envolve o que a gente precisa produzir. Temos nosso eixo comunitário, social, que aí vem essa ideia da casa, das aulas, né, de estar nessa troca, nessa relação contínua com a comunidade, né? A Casa Vermelha nada mais é do que uma porta aberta para a cidade, né? E por ali entrou todo mundo, até você entrou lá um dia com o seu grupo, né? Era uma porta aberta, né? E isso foi muito importante para a gente refinar várias reflexões sobre o que é ser um grupo de teatro numa cidade, né? Numa comunidade, num bairro, num espaço, né? Ter um espaço físico, ter essa responsabilidade de estar lidando com o que vai até as pessoas. Temos nosso eixo político, que diz respeito aos conteúdos dos nossos trabalhos, de respeito à nossa presença dentro das entidades de classe. Então o Trâmite sempre esteve na FECAT, na setorial de teatro, sempre esteve brigando por política pública, sempre esteve batendo de frente com quem dificultava esse processo acontecer. E temos o nosso eixo afetivo, né? Eu estou falando isso agora também ao tempo do meu doutorado, por isso eu consigo entrar tão claro assim, né? Que esse eu acho que é o que a gente descobriu na pandemia, né? Que na verdade essa estética, essa política, essa comunidade, essa coletividade, isso aí não vale nada, né? Se em primeiro lugar a gente não se gostar e gostar de estar aqui e ir construindo essa coletividade. Então, numa época, num momento em que a gente está tão cindido, a gente está tão polarizado, né? Como a gente estava falando lá fora, né? A gente está inventando mais problema do que a vida já tem de problema, sabe? Uma época tão confusa, né? Nós cruzamos uma pandemia vinculados, né? E foi o que nos fez manter. Imaginem, a gente tinha um espaço que vivia das aulas, de repente a gente não podia mais dar aula, né? Mas nossos alunos compraram nossa briga, assistiram aula online, viram a gente aprender a fazer teatro online, aprenderam junto com a gente, ensinaram a gente a fazer. Então a pandemia para nós foi uma clara demonstração de que a gente faz isso, que é o questionamento, né? O que é ser um profissional de teatro, né? O que é ser, né? Será que isso existe, né? Eu sou uma pessoa que faço teatro, faço isso com todas as minhas forças e me viro com o resto, né? Com o resto a gente se vira, a gente briga pelo nosso espaço, a gente briga pelo dinheiro que é nosso, né? Que é de vocês, né? Esse dinheiro que o governo coloca nesse trabalho, ele não vem, né? O artista ganha 1 milhão na Lei Rouanet. O artista que tem um projeto de 1 milhão é porque ele está gastando, né? Ele está circulando com 30 bailarinos, tem que ficar em hotel e tem que pagar a passagem. Quer dizer, é caro, a cultura é cara, né? Mas também ela é simples, né? A gente consegue fazer com pouco. Só que
Poxa, um espaço desse aqui, né, tudo que está aqui ao redor, tão simples que é, tão simples que é, né, cara? Bota uma quadra, pinta uma sala de preto, compra meia dúzia de luz, pendura ali, acende as luzes, pinta uma parede bonita que nem essa, que é um mural lindo que a gente tem aqui, traz uma alegria. As pessoas se juntam, né? E a gente parece que consegue viver de maneira tão simples, né? Resolver os problemas, sabe? Então eu fico... Isso que me indigna. Acho que a minha luta por política pública é ver assim, o quão pouco que a gente precisa para gerar tanto. Né? Tão pouco, é mínimo. Eu não quero as fortunas do agronegócio, não é isso que a gente está correndo atrás. Né? Mas, poxa, se a gente tivesse financiamento para botar nosso carro na estrada, a gente apresentava todo dia, sabe? Apresentava toda hora, né? Porque a gente gosta desse contato, dessa relação. Acho que é difícil, né? Aí entra essa luta, né? Contra um sistema que não é que não te valoriza, que sabe que você é perigoso para ele, né? E que se coloca nessa defensiva. Então, é uma luta, é uma resistência, mas é acima de tudo acho que um grande prazer, sabe? É um privilégio ser um artista, né? É um privilégio ser um artista com todas as dificuldades que podem existir. Sempre vai ser um privilégio ser um artista e estar fazendo uma arte coletiva e ter os nossos por perto e dividir com a plateia e ter essa troca. Então isso é tão humano, né? Que aí a gente briga pelo dinheiro aí quando sobrar tempo. Quando dá tempo a gente corre atrás aí. Não, é isso aí, Casa Vermelha é mó legal. Agora aí com tudo que a galera falou aí. Se vocês forem no YouTube, vocês encontram um vídeo dele com 10 anos de idade convidando vocês a entrar na Casa Vermelha. E continuou convidando, você convidava. Vamos entrar sempre na Casa Vermelha e em todas as Casas Vermelhas que a gente achar aí pelo mundo. Não tá entrando aí que, pô, é bom. É isso, galera.